Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, bom dia, bom dia. Dia 22 de janeiro de 2026, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Vos saúdo com a paz de Jesus, obrigado pela sua participação, obrigado por rezar junto comigo, vocês que me escutam pelas minhas redes sociais, como também pela Rádio Rainha da Paz. Todos sintam-se bem acolhidos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 6 ao 9. Capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Naqueles dias, quando Davi voltou depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia, não olhou mais Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que ele diz. E depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto, e levou em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando o primeiro livro de Samuel, e ontem nós acompanhamos a vitória, de Davi sobre o filisteu, um texto que foi maravilhoso ontem, e depois da vitória, o capítulo 18, ele mostra a popularidade crescente de Davi, e como isso desperta ciúme e inveja em Saul, Então o texto de hoje nós acompanhamos um pedacinho do capítulo 18 e um pedacinho do capítulo 19, que foi o recorte que a liturgia da igreja fez, Como nós seguimos a liturgia da igreja, nós acompanhamos esta perícope, esse recorte. Então, o recorte de hoje apresenta primeiro a inveja de Saul, que é o capítulo 18, versículos do 6 ao 9, quando as mulheres cantam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então, desperta a inveja em Saul. E depois a amizade de Jonatas. Jonatas, que é filho de Saul, ele intervém para salvar Davi, que é seu amigo querido, da perseguição de Saul. Muito bem. Então, esses dois pontos. Vamos lá primeiro na primeira parte da perícope, que é o capítulo 18, versículos do 6 ao 9. Nós vemos aqui as mulheres celebrando a vitória com um canto,
que exalta Davi acima de Saul. Então, Saul, minha gente, ele interpreta o canto não como uma celebração de vitória do povo de Israel, mas como uma rivalidade pessoal, né? Então, quando ele solta aquela frase, agora só lhe falta ser rei, né? Só falta ele ser rei agora. Então, ele revela o medo de perder o trono, né? Então, Saul já havia sido rejeitado por Deus. Nós acompanhamos o primeiro livro de Samuel no capítulo 15. Ele já havia sido rejeitado por Deus. Não sei se vocês se lembram, nós acompanhamos aqui na reflexão, há uns dias atrás, o capítulo 15, quando Saul, Deus manda exterminar o exército, tudo que era do inimigo, né? Deus manda se livrar de tudo que era do inimigo e Saul desobedece. E ele saqueia algumas coisas do inimigo. E Deus fica muito bravo, né? Não sei se vocês se lembram dessa reflexão, foi uns dias atrás, né? E ainda justificou, mas eu vou oferecer em sacrifício, né? Vou dar uma parte para Deus, né? No culto. Deus disse, porque me desobedeceste, perdeste o trono, né? Eu te rejeito, né? Foi uma palavra muito forte. Então Deus já tinha rejeitado Saul, né? E agora Saul vê em Davi um substituto que o povo prefere, porque as mulheres estão gritando, né? Saul matou 1000, Davi 10.000, né? Então a inveja nasce, gente, da comparação e da insegurança dos outros, né? A inveja, olha, é um texto muito propício para nós refletirmos sobre a inveja, sabe? Porque eu vou dizer a vocês, né? Nas confissões que eu atendo, é raríssimo alguém dizer, eu confesso o pecado da inveja. Raríssimo. E é o pecado que é um dos pecados que é mais recorrente, se a gente for ver, né? As pessoas, elas confessam pecados da sexualidade de monte, às vezes predominantemente 90%, né? E esquece do pecado da inveja. Olha, minha gente, o que destronou Lúcifer, o que fez Lúcifer decair e perder o céu, né? Até porque anjo é puro espírito, né? Mas não foram pecados da sexualidade. Foi a inveja e a soberba. Coisas que muito pouco nós confessamos, né? A inveja, muitas vezes, ela surge quando nós medimos o nosso valor pelo sucesso dos outros. Saul não celebra a vitória de Israel, né? Ele sente-se diminuído, né? Então, uma pergunta: em que situações eu e você nós nos comparamos com os outros e isso nos tira a paz, em vez de nos alegrar com os dons dos outros? Isso é inveja. Isso é inveja. Então a inveja é um veneno, gente, que cega para a ação de Deus, né? Saul, ele deixa de ver Davi como um aliado e passa a vê-lo como um rival, né? Então aqui há duas possibilidades. A primeira possibilidade era Saul se alegrar com Davi, por quê? Porque o povo de Israel venceu os filisteus por meio de Davi, né? Mas não, ele voltou o seu olhar para ele, né? Então o pecado da inveja está quando eu não tenho a capacidade de olhar o que está à minha volta, mas eu fico olhando somente para mim, para as minhas carências, para as minhas perdas, para as minhas derrotas, né? Eu sempre digo assim, né? Quando a gente fica olhando muito para o que é dos outros, nossa, olha minha vizinha, né? Minha vizinha não vai nem na igreja e tem carro novo, tem dinheiro, tem não sei o quê. Quando a gente está olhando muito para as coisas dos outros, né, em detrimento do que é nosso, nós perdemos o olhar daquilo que nós temos e que é tão bom, né? Aí você vai olhar a vida dessa pessoa que tem tudo, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não tem bom relacionamento com familiar, né? E você tem, e você convive bem com sua família, só que você não valoriza, você valoriza o que é dos outros. Isso é inveja, né? Então, gente, é igual Saul, ele não valoriza Davi porque Davi salvou Israel, o povo todo de Israel.
Mas ele quer matar Davi, porque Davi matou mais gente do que ele. É uma pessoa totalmente excêntrica, egoísta, não é? Então, qual remédio contra a inveja? Olha, gente, como a gente começa a nos comparar muito com os outros, você pode ter certeza que por debaixo está o pecado da inveja. Já vai se confessar, né? Quando a gente reclama muito da nossa vida, quando a gente reclama muito do que a gente tem, da nossa vida, até mesmo das pessoas que Deus nos deu, da nossa família, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, é porque você se comparou com outros. É o pecado da inveja por baixo, mesmo que velado, mesmo que escondido. Qual a solução para a inveja? A gratidão, gente. Agradecer a Deus pelo que nós somos e nós temos. O que é nosso, nós não precisamos de mais nada. E se precisamos, Deus vai nos honrar e vai nos entregar no tempo devido, no tempo dele. Depois a segunda parte da perícope de hoje, que é o capítulo 19, versículos do 1 ao 7, vai mostrar já a personagem Jonatas, né? Jonatas entra no cenário, né? Jonatas é filho de Saul. Ele age como um mediador, como um amigo fiel. Então, Jonatas, ele não nega a realidade e o perigo, mas ele age com sabedoria para proteger o seu amigo, né? Olha o discurso de Jonatas a Saul, né? É um discurso racional, espiritual, né? Lembra os benefícios que Davi te trouxe. Olha só. Apela à justiça. Ou seja, vai apelar, vai querer derramar um sangue inocente, né? Então, olha só. Ele usa extrema sabedoria, né? Esse jovem Jonatas, né? Esse jovem tem muita sabedoria, né? Lembra do que Davi te fez de bom, ele te ajudou tanto já, né? E vai derramar um sangue inocente, desnecessariamente. Então, diante da fala de Jonatas, Saul ele cede temporariamente, né? Então, é claro que agora vou deixar vocês com um pouquinho de dúvida, né? Eu nem alcancei ainda a liturgia seguinte de amanhã. Mas será que essa inveja ela não vai retornar? Será que essa inveja não vai retornar? Será que Saul não vai voltar à implicância com Davi? Cena dos próximos capítulos. Você tem que acompanhar minha reflexão diária. Ora, é claro, minha gente, Saul ele cede temporariamente, mas depois vai voltar. A inveja vai voltar. Aqui a demonstração de que nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós temos que tomar cuidado, focar no que é nosso, né? Focar no que é nosso. Quem comete esse pecado e deixa esse pecado crescer é o que acontece com Saul. Depois, para extingui-lo, extirpá-lo por completo, é muito desafiador, gente. É um pecado perigosíssimo a inveja. Você pode ver, eu não sei se é você especificamente, mas as pessoas que reclamam, murmuram muito, se comparam muito com os outros, né? Essas pessoas elas têm o hábito de fazer isso sempre, até por coisas bobas, né? Quando você fala de alguma coisa sua, a pessoa fala, mas ninguém está falando de você. Você já está se comparando? Não é? Então, nós vemos aqui, depois nós vamos ver que a inveja vai retornar e o texto seguinte vai mostrar que vão acontecer novas formas de morte, de tentativa de morte, né? Enfim, a amizade de Jonatas e Davi, gente, aqui é muito bonito isso. É um contraste com a traição de Saul, né? E é um laço que supera interesses políticos. Supera, né?
Gente, olha que linda amizade de Jonatas e Saul e Davi. Ao ponto de enfrentar Saul, Jonatas, ele honra a sua amizade porque ele é justo, né? Ele é justo. Ele sabe que é a implicância de Saul, né? Uma amizade verdadeira. Gente, essa segunda parte dessa perícope de hoje é uma reflexão sobre amizades. Para a gente refletir sobre amizades. Uma amizade verdadeira, ela protege, ela não danifica. Uma amizade verdadeira, ela alerta, ela exorta. Uma amizade verdadeira, ela intercede. Né? Para a gente refletir os nossos círculos. Eu tenho refletido muito, confesso a vocês, nos meus ciclos relacionais. É claro que, como sacerdote, e na caminhada da vida, a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de gente. Mas é importante, à medida que vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo quanto mais, a maior necessidade, a maior importância de nós determinarmos na nossa vida quem de fato é protetor, né? Quem de fato nos exorta porque quer nosso bem, quem de fato intercede e reza por nós e, se necessário, faz algo em nosso benefício. O resto, gente, o resto é resto. Nós temos sido, de certa maneira, um Jonatas para alguém, ou nós temos sido Saul? Para a gente refletir, né? Para a gente refletir. Quando eu vejo um irmão em perigo, seja físico, moral, espiritual, eu dou minha cara a tapa, eu exorto, eu entro na situação, ou eu prefiro não me envolver, me escondendo, para não me expor? Essas questões vão revelando as verdadeiras amizades, vocês estão me entendendo, né? Então, a intervenção aqui de Jonatas é também um modelo de correção fraterna, né? Ele vai até Saul com respeito, argumenta com fatos, apela à consciência. Saul ouve e muda de ideia, por um tempo, né? Isso mostra que a inveja, ela é recorrente. A conversão do coração exige vigilância contínua, gente. Então, para nós refletirmos essa primeira parte que fala da inveja e essa segunda parte que fala de uma amizade honrosa e verdadeira, né? É tempo de nós avaliarmos hoje se nós não temos sido invejosos e ingratos com Deus pelo aquilo que somos e temos. É tempo também de avaliarmos hoje se nós não temos sido muito superficiais nos nossos relacionamentos. Eu digo a vocês, tem muita gente que conquista amizades verdadeiras, mas não valorizam. E por bobagem perdem. Né? Então, é a reflexão de hoje. Né? Veja quem está na sua vida. Né? Veja de fato quem está na sua vida, se são Jonatas que estão na sua vida. E valorize bem. O próprio texto sapiencial do Antigo Testamento, acho que, se não me engano, não sei se é sabedoria ou se é eclesiástico, ou Eclesiastes, não lembro, que diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Não jogue tesouros aos porcos. Guarde. Né? Mas também não guarde coisas que não são realmente tesouros. Para nossa reflexão de hoje. Queridos, e aí nós aprendemos, né, com esse texto de hoje sobre a inveja, a questão sobre a amizade fiel, né, fidelidade da amizade. E, enfim, né, gente, é um texto que mexe bastante com o nosso dia a dia, né, nossa vida concreta, né, que seja proveitoso para mim e também para todos vocês. Muito bem. Quintou, que Deus abençoe a todos. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueçam de compartilhar esse material para que mais pessoas possam rezar junto conosco, tá bom?
bom? Amanhã nos encontramos na continuação da nossa reflexão diária em comunhão com a liturgia da igreja. Deus está no comando de tudo.